Bom, vamos começar falando um pouquinho dos conceitos básicos. Eu acho que vocês já lidaram com esses conceitos, não é? População economicamente ativa, emprego, trabalho. Pelo menos vocês veem na imprensa sempre isso, né? Questão de emprego, desemprego, população economicamente ativa. E vamos então falar um pouquinho sobre a precisão desses conceitos. Eles são muito precisos. Eles são internacionalmente definidos. Esses conceitos são definidos pela Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho é um órgão da ONU e é formado por 200 países. E esses países eles se põem de acordo sobre conceitos básicos sobre mercado de trabalho. População economicamente ativa. O que entra na população economicamente ativa? A população economicamente ativa, ela é composta de todas as pessoas que têm determinada idade para cima. No Brasil convencionou-se falar em 16 anos, porque é da Constituição, mas o IBGE usa também 10 anos, porque ele sabe que tem muito menor que ainda trabalha no Brasil. Então ele é composto de todas as pessoas que estão ocupadas, portanto que estão trabalhando, mas as que não estão trabalhando estão desocupadas. Ou seja, a população economicamente ativa é composta de ocupados e desocupados. Ocupados e desocupados. E esse termo, desocupados, ele é usado como um sinônimo de desempregados. Então, a gente fala ou desocupado ou desempregado. E aqui vem uma outra definição bem precisa do que é um desempregado. O desempregado é o indivíduo que ficou 30 dias, os últimos 30 dias sem trabalhar, procurou emprego nesse período, procurou trabalho e não encontrou. Então, o desempregado não é simplesmente uma pessoa que está parada sem trabalhar, é aquele que está 30 dias sem trabalhar, fez um esforço para procurar trabalho ou emprego e não encontrou. Esse é o desempregado. Ou desocupado também. Então a população economicamente ativa é formada por aqueles que estão ocupados e aqueles que estão desocupados dentro desse conceito. Que ficou parado 30 dias, procurou e não encontrou. E ele pode ter procurado tanto trabalho quanto emprego. Qual é a diferença? O emprego é a atividade que a pessoa exerce dentro de uma empresa onde tem um empregador e tem uma relação de subordinação entre empregador e empregado. Um contrata, outro é contratado. Ele nessa relação de emprego, ele em geral ele é contínua, tem duração no tempo e é assalariado, ele é remunerado por isso aí. O trabalho é uma atividade que a pessoa exerce para sustento dela ou da sua família, que não tem empregador, que é exercido por conta do próprio trabalhador. Não tem essa relação de subordinação. Ele é um trabalhador por conta própria e exerce uma atividade para o seu sustento ou o sustento da sua família. Esse é o conceito de trabalho. O emprego já é dentro de uma empresa e tem uma relação de subordinação.
Então, voltando para a população economicamente ativa, pergunto a vocês, será que uma pessoa que está há muito tempo internada num asilo faz parte da população economicamente ativa? Não. Não, porque nos últimos 30 dias, apesar de não ter trabalhado, não procurou trabalho. Não procurou. Então está fora da população economicamente ativa. Essa pessoa faz parte da população não economicamente ativa. Não economicamente ativa. Será que uma pessoa que procurou trabalho, procurou nos últimos tempos, e aí ela ficou tão desencorajada, tão desalentada, que nos últimos 30 dias não procurou mais. E, portanto, não está fazendo nada. Será que essa pessoa está desempregada? Não. Não, porque nos últimos 30 dias ela não procurou trabalho. Ela procurou antes, desanimou e nos últimos 30 não procurou. Então ela não está desempregada. Ela faz parte da população não economicamente ativa. Então esse conceito é muito preciso. A pessoa só está desempregada quando ficou parada durante os últimos 30 dias, procurou trabalho e não encontrou. Procurou tanto trabalho como emprego. Não encontrou nem trabalho nem emprego. Se uma pessoa nos últimos 30 dias perdeu o emprego e, como não arranjou outro emprego, ela passou a vender cachorro-quente aqui no campus da universidade. Essa pessoa está desempregada, ela procurou emprego e não encontrou, mas ela passou a vender cachorro-quente aqui no campus da universidade. Essa pessoa está desempregada? Não, porque nos últimos 30 dias ela fez alguma coisa, ela passou a vender cachorro-quente. Não tem emprego, mas tem trabalho. Então ela não é desempregada. Portanto, ela faz parte da população economicamente ativa porque ela está ocupada. É um pouco complicado isso, né? Porque a gente, quando ouve a palavra população economicamente ativa, fica com a impressão de que inclui somente aqueles que estão trabalhando como empregados. Não. Inclui todos aqueles que estão trabalhando como empregados ou na categoria de conta própria, trabalhando simplesmente sem emprego nos últimos 30 dias, e aqueles que estão desocupados. Está claro isso? Informalidade é um outro conceito que é importante para a análise do mercado de trabalho. A informalidade, ela se refere a uma situação em que o trabalhador por conta própria ou o empregado não tem nenhuma proteção social. Não tem nenhuma proteção nem trabalhista, nem previdenciária. O que significa a proteção social? Proteção social significa que a pessoa tem uma cobertura em momentos de necessidade, uma cobertura bancada pelo Estado. Então, quem está afiliado à Previdência Social, ao INSS, por exemplo, num caso de doença, tem um amparo, porque pode ficar algum tempo sem trabalhar, bancada pelo INSS, ganhando do INSS. Essa mesma pessoa, quando envelhece, vai ter a sua aposentadoria bancada pelo INSS. Se a mulher fica grávida, ela terá uma licença bancada pelo INSS, desde que ela seja vinculada ao INSS, desde que ela contribua mensalmente para a Previdência Social. Então, quem está na informalidade
é uma pessoa que não contribui nada para a Previdência Social, não tem nenhuma relação com a Previdência Social, portanto, numa eventualidade de doença ou na velhice, ela não vai ter amparo do Estado. Essa é a situação de informalidade. Formalidade é aquele que tem vínculo com a Previdência Social, ele recolhe para a Previdência Social mensalmente como empregado ou como um trabalhador por conta própria. Então nós podemos ter empregado formal e informal e conta própria formal e informal. Empregado formal e informal. Empregado formal é aquele que está recolhendo normalmente para a Previdência Social. Tem a carteira de trabalho assinada e está coberto. Informal é aquele que não recolhe nada para a Previdência Social, trabalha como empregado, mas sem registro na carteira de trabalho. Portanto, ele não está vinculado à Previdência Social. Conta própria. O sujeito pode ser um liberal, um advogado, tem o seu escritório de advocacia, ele trabalha por conta própria, mas ele é contribuinte da Previdência Social. Ele está inscrito na Previdência Social, recolhe mensalmente para a Previdência Social. Ou ele pode ser também uma figura nova, relativamente nova, que se chama microempreendedor individual. O microempreendedor individual é esse que vende cachorro-quente aqui no campus e que decide se inscrever na Previdência Social. Existe esse programa no Brasil. Hoje são 6 milhões de pessoas que consertam antena de televisão, fazem pintura de casa, vendedor ambulante, que pode se inscrever, e se inscreveram já esses 6 milhões na Previdência Social, e que tem cobertura nos casos de necessidade do Estado, do governo, porque são contribuintes da Previdência Social. É o chamado MEI, Microempreendedor Individual. É um programa novo. Então, conta própria, pode ser um conta própria, um liberal, um médico, um engenheiro, um advogado, que tem seu próprio consultório, escritório, ou uma pessoa que trabalha em serviços avulsos e que está inscrito no MEI. São 6 milhões. É um programa que é muito vitorioso no Brasil, porque ele começou em 2008, mas na verdade entrou em funcionamento em 2009. De 2009 até agora se inscreveram 6 milhões de pessoas nesse programa. Programa bom porque a pessoa, quando se inscreve, também recebe da Receita Federal um CNPJ, ou seja, ele passa a ser inscrito na Receita Federal também. Isso, o fato da pessoa ter um CNPJ abre possibilidade dela ter crédito bancário, abre possibilidade dela fazer vendas para o governo. Então é uma situação bem melhor do que aquele conta própria que conserta a antena, mas não tem nenhum vínculo com a Previdência Social. São 6 milhões. Ainda é pouco, porque no Brasil existem 25 milhões de pessoas que trabalham como conta própria. Desses 25 milhões, 19 estão na informalidade, porque não tem nenhum vínculo com a Previdência Social. E 6 milhões fazem parte do MEI. Agora, nesses 19, pode ter aí cerca de 1,5 milhão, 2 milhões, que não são informais porque são liberais autônomos com registro no INSS. Então isso reduziria talvez para 17 milhões e meio, 17 milhões, vamos dizer assim, que são totalmente informais. A informalidade é uma situação de muita precariedade. A pessoa vai envelhecer, vai querer se aposentar e não pode se aposentar, não vai deixar nada para os seus herdeiros, nenhuma proteção, não vai deixar uma pensão, é uma situação muito grave também. Não é só o desemprego que é grave no Brasil. A pessoa que trabalha na informalidade, seja como empregado ou seja como conta própria, é uma situação de muita desproteção.